A gente vai falar sobre amor, mas olhando para os números de uma pesquisa global que meio que vira de cabeça para baixo a imagem que a gente tem do Brasil. É isso aí. Nossa fonte é uma pesquisa gigante da Ipsos, que o G1 detalhou sobre a satisfação com a vida amorosa e sexual, e ela foi feita em 29 países. E a grande questão que a gente vai tentar responder hoje é aquela famosa imagem do brasileiro caloroso, passional, será que ela é um mito? Porque os números, assim, parecem contar uma história bem diferente. Exatamente. A gente vai tentar entender quem é que está mais feliz nos relacionamentos no Brasil hoje. Será que é a galera mais nova? Vamos ver como o Brasil fica nessa foto quando comparado com nossos vizinhos da América Latina e, já adianto, prepare-se para o choque. E vamos investigar se o estado civil, sabe, se estar casado ou solteiro realmente faz tanta diferença assim na felicidade. O fascinante aqui é que esses dados nos forçam a sair do achismo, né? A gente vai confrontar estereótipos com estatísticas. E o que emerge disso não é uma resposta simples, mas um retrato muito mais complexo e, sinceramente, muito mais interessante sobre como a gente se relaciona hoje em dia. Então vamos lá. Para começar, a primeira peça desse quebra-cabeça já bagunça o tabuleiro global. A pesquisa mostra que, na média mundial, os millennials são a geração mais satisfeita com a vida amorosa. Mas no Brasil, não é bem assim. Aqui, quem lidera o ranking é a geração X. Aquela turma que nasceu ali entre 1965 e 1980, sabe? Eles estão no topo com 67% de satisfação. E essa inversão é o primeiro grande ahá da pesquisa. A geração X no topo, no Brasil, é algo que merece uma análise mais profunda. Uma primeira hipótese é que eles chegaram num ponto da vida que combina alguns fatores importantes, tipo, talvez uma maior estabilidade financeira, profissional, um autoconhecimento que só a maturidade traz, e talvez o mais importante, expectativas mais realistas sobre o que é um relacionamento. Essa questão das expectativas me pega. Porque eu imaginaria que a geração X, que muitas vezes é chamada de geração sanduíche, cuidando dos filhos e dos pais idosos ao mesmo tempo, estaria mais estressada, com menos tempo e energia para a vida 2? Será que a gente não está subestimando o peso dessa estabilidade que você mencionou? Talvez ter a vida mais arrumada compense a correria? É uma ótima pergunta e talvez a resposta esteja justamente no contraste com as outras gerações. Vamos olhar o resto do ranking no Brasil. Depois da geração X, com 67%, vem os millennials com 61%, já é uma queda. Depois a geração Z, a galera mais nova, despenca para 53%. E colados neles, os baby boomers com 52% em último lugar. Nossa, essa queda da geração X para os millennials e principalmente para a geração Z é muito expressiva. Se não existe, pode gerar uma frustração constante. A geração X, por outro lado, formou sua visão de mundo sobre relacionamentos numa era pré-redes sociais. A referência deles eram os casais da vida real, sabe? Com seus altos e baixos, e não um feed infinito de viagens românticas e declarações de amor roteirizadas. Faz sentido. A régua era outra. Menos idealizada, talvez. E sobre os baby boomers estarem em último? Isso também me surpreende um pouco. O que pode explicar? Aqui a gente entra num campo mais especulativo. Pode ser uma série de fatores. Questões de saúde que surgem com a idade, viuvez, divórcios tardios. Mas também levanta uma questão metodológica. Será que a própria definição de vida amorosa e sexual satisfatória usada na pesquisa ainda faz sentido para essa geração? Talvez para eles, nessa fase da vida, a satisfação venha de outras formas de companheirismo e afeto que a pergunta não captura tão bem. O amor muda de forma com o tempo. Bom, essa análise geracional já dá o que pensar. Mas a coisa fica ainda mais curiosa quando a gente abre o mapa. Quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo. Porque é aqui que o estereótipo do latino quente sofre um baque gigantesco. É aqui que o queixo cai mesmo. A pesquisa coloca o Brasil com o menor índice de satisfação com a vida amorosa e sexual. Entre todos os países da América Latina pesquisados, apenas 59% dos brasileiros se declararam satisfeitos. Repete o número, 59%.
Isso é muito baixo, especialmente quando a gente se compara com os nossos vizinhos. A comparação é brutal. Enquanto o Brasil marca 59%, o México, que é o segundo mais baixo da região, já está em 72%. E aí a diferença dispara. Colômbia e Chile aparecem com 86% de satisfação e o Peru com 87%. A gente está falando de uma diferença de quase 30 pontos percentuais. Para dar uma referência global, os líderes são Tailândia e Indonésia, com 78%. No outro extremo, o Japão, com 33%. O Brasil ficou numa posição muito, muito incômoda. Isso é chocante. Vai contra tudo que a gente pensa sobre nós mesmos. A gente se vê como um povo afetuoso, do toque, do abraço. O que pode estar por trás desse resultado? Será que a gente é mais crítico? Ou as dificuldades do dia a dia, a estabilidade econômica, acabam minando essa área da vida mais do que em outros lugares? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Uma possibilidade é que o próprio estereótipo cria uma expectativa altíssima que a realidade não consegue acompanhar. A gente espera uma vida amorosa de novela e a vida real, com boletos e rotina, frustra. Outro ponto que você mencionou é crucial: a satisfação com a vida em geral. É muito difícil estar plenamente satisfeito na vida amorosa quando há uma preocupação constante com emprego, segurança, futuro. Essa ansiedade generalizada contamina todas as áreas da vida. Mas a pesquisa traz uma pista, uma nuance que talvez seja a chave para a gente entender esse paradoxo brasileiro. E é a diferença entre dois conceitos. Exatamente. Embora a satisfação com a vida amorosa e sexual seja de apenas 59%, quando a pergunta muda para "você se sente satisfeito por se sentir amado?", o número salta para 74%. E essa diferença de 15 pontos é uma das maiores entre todos os países. Ok, vamos desempacotar isso. Vida amorosa e sexual de um lado e sentir-se amado do outro. São coisas diferentes. Completamente diferentes. E essa distinção parece ser central na cultura brasileira. Sentir-se amado é um conceito muito mais amplo. Ele não depende exclusivamente de um parceiro romântico. Pode vir da família, dos amigos, da comunidade. Aquele churrasco de domingo, o grupo de WhatsApp que te apoia, o abraço da sua mãe. A pesquisa sugere que, para os brasileiros, essa rede de afeto é forte e muito satisfatória. Já a vida amorosa e sexual é algo mais específico, focado no relacionamento a dois, e parece ser uma fonte maior de insatisfação ou frustração. Isso é fascinante. É como se a gente soubesse dar e receber amor, no sentido amplo, mas estivesse tropeçando na aplicação mais específica, a do relacionamento romântico. Talvez a pressão social para estar em um relacionamento, e em um que pareça perfeito, seja o que derruba a nossa nota. Exato, a gente pode se sentir imensamente amado pela nossa rede de apoio, mas ao mesmo tempo frustrado por não ter o relacionamento romântico que a sociedade, ou a cultura pop, sei lá, dizem que a gente deveria ter. Os dados mostram que essas duas coisas coexistem no Brasil. E falando nessa pressão do relacionamento, a pesquisa traz outro dado interessante, sobre quem está em um relacionamento formalizado e quem não está. No Brasil, pessoas casadas se declaram bem mais satisfeitas. O placar é de 83% para os casados contra 70% para os solteiros. É uma diferença de 13 pontos, o que é significativo. Mostra que, no Brasil, a estrutura do casamento parece estar associada a um nível maior de satisfação. Mas o detalhe que eu acho ainda mais revelador está escondido nesse número dos solteiros. 70%. Sim, porque se a gente compara os solteiros brasileiros com os solteiros do resto do mundo, a nossa história muda completamente. A média global de satisfação para pessoas solteiras é de apenas 50%. Os nossos 70% estão muito acima disso. Ou seja, embora os casados aqui sejam mais satisfeitos que os solteiros brasileiros são bem mais satisfeitos do que os solteiros na maioria dos outros lugares. Uau, essa é outra virada na história. Então a vida de solteiro no Brasil não é tão ruim assim comparativamente falando. Parece que não. E isso se conecta perfeitamente com o que a gente acabou de discutir sobre se sentir amado.
Se a nossa cultura oferece uma rede de afeto forte, através de amigos e família, talvez a ausência de um parceiro romântico seja menos sentida aqui do que em culturas mais individualistas. O solteiro no Brasil talvez não se sinta tão sozinho, sabe? Porque a vida social e familiar é muito presente. Faz sentido pensar que a vida de solteiro no Japão, por exemplo, onde a satisfação geral é de 33%, seja uma experiência de muito mais isolamento. Totalmente. E para a gente entender ainda melhor o que compõe essa satisfação, seja de casados ou solteiros, a pesquisa foi mais fundo e perguntou sobre aspectos específicos do relacionamento. E os resultados confirmam essa tese. O item com a nota mais alta no Brasil é relacionamento com o parceiro, com 78% de satisfação. Veja só que interessante, não é paixão avassaladora ou vida sexual incrível, é relacionamento com o parceiro. A palavra aqui evoca parceria, companheirismo, estabilidade e o dia a dia. Exatamente. Em segundo lugar, vem o sentir-se amado, com 74%, que a gente já viu que esse conceito mais amplo. E só em último lugar, como o indicador mais baixo, aparece a vida amorosa e sexual, com aquele 59%. O padrão é claríssimo. Se a gente junta todas as peças, a conclusão é que os brasileiros valorizam imensamente a parceria, a companhia, o sentimento de ter alguém do lado. Esse parece ser o principal motor da satisfação. A dimensão mais especificamente romântica ou sexual parece ser ou menos importante ou uma fonte maior de problemas e frustrações. A definição de um relacionamento de sucesso para o brasileiro médio parece estar muito mais ligada à construção de uma parceria sólida do que à manutenção de uma chama de paixão cinematográfica. Então, depois de toda essa análise, o que a gente descobriu nessa investigação, vamos tentar amarrar as contas. Primeiro, o pódio da satisfação amorosa no Brasil não é dos mais jovens, é da geração X, o que já quebra a tendência global. Segundo, e talvez o dado mais impactante, o Brasil amarga a última posição em satisfação com a vida amorosa e sexual na América Latina. Um golpe direto no nosso estereótipo cultural. Terceiro ponto crucial. Existe uma diferença gigante entre a satisfação com a vida amorosa e sexual e o sentimento de se sentir amado. E é nesse segundo ponto, mais amplo e comunitário, que a gente se sai muito melhor. Isso diz muito sobre a nossa cultura. E, por último, embora os casados sejam mais satisfeitos, a vida de solteiro no Brasil parece ser bem mais satisfatória do que na maioria dos outros países. Provavelmente por causa dessa mesma rede de afeto que nos ampara. É um retrato bem mais complexo e cheio de nuances do que a gente imaginava no começo. Sem dúvida. E, para deixar uma reflexão final, acho que essa pesquisa nos convida a pensar sobre algo que ela não mede diretamente, as nossas expectativas culturais. Ela nos dá uma fotografia da satisfação, mas não do que a gente espera ou deseja de um relacionamento. Se os brasileiros estão mais satisfeitos com a parceria do que com a vida amorosa, o que isso revela sobre as nossas prioridades? Talvez o que essa pesquisa esteja capturando não seja uma crise no amor, mas uma silenciosa redefinição do que ele significa. Uma mudança cultural onde a segurança do companheirismo e o calor do afeto amplo se tornaram um novo ideal, talvez até superando aquela antiga imagem da paixão avassaladora. A grande pergunta que fica é: essa mudança é uma escolha consciente ou uma adaptação necessária ao mundo mais complexo e ansioso? É algo para se pensar.